Bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista, assessora de imprensa, e esse podcast traz sempre convidados especiais aqui, jornalistas, pessoas que fizeram a sua causa virar pauta na imprensa. E para essa edição, eu trouxe um convidado também que é cliente da agência, mas para falar de um assunto que eu amo muito, que além de falar um pouco sobre o terceiro setor, na verdade, traz os jovens e o mercado de trabalho. Eu trago aqui o Carlos Henrique Lima, diretor do Instituto Reciclar. Carlos, muito bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui apresentando o Instituto Reciclar, contando um pouquinho mais do nosso impacto no dia a dia. Não, e é muito legal porque é uma área muito diferente, né? O Instituto Reciclar, a gente comenta sempre que ele tem mais de 30 anos, né, Carlos? E tem uma história, um trabalho muito importante no desenvolvimento de jovens. E eu quero agradecer até a Roberta Lippe, porque foi ela que me apresentou o Instituto. Verdade. É uma área que eu gosto muito de atuar e falar sobre esse impacto mesmo real e a importância das empresas se envolverem no trabalho, né? De desenvolver esses profissionais do futuro, né? Exato. Acho que o envolvimento de diversos setores dentro desse processo de formação do futuro do trabalho é fundamental para a gente ter uma sociedade diferente. E acho que desde que foi fundado o Instituto, a gente tem esse DNA, olhar para frente e de como que a gente consegue ter um impacto na vida dos jovens, trazendo também um benefício direto para a sociedade. Acho que esse é o ponto-chave. Não, e assim, a gente acaba tendo um olhar um pouco mais positivo sobre as coisas, né? Eu acho que as pessoas são tão fatalistas, às vezes, né? De pensar só que olhar o copo vazio, né? Mas olhar o trabalho que pode ser desenvolvido, né? E tantas histórias de sucesso que vocês têm lá com jovens que saíram de uma periferia, que fizeram faculdade, que são profissionais aí, né, Carlos? Exato. Eu acho que a parte mais satisfatória do nosso trabalho é quando a gente vê esse resultado, Cris, porque o impacto na real na vida, a gente trabalha tanto, o terceiro setor, as organizações da sociedade civil tem um trabalho tão árduo para conseguir executar diferentes projetos, iniciativas, mas quando a gente vê o resultado final, que é a mudança de vida dessas diferentes pessoas, no nosso caso dos jovens, e ver como que hoje eles estão em diferentes posições, alocados, tendo impacto para ele, para a família e para a sociedade, é o que nos move, né? É as histórias positivas e os casos que fazem valer a pena, né? E antes da gente falar um pouquinho mais dos números do Instituto, que eu quero, na verdade, assim, eu falei, tem que ser pauta, na verdade, pode ser pauta sempre o Instituto, porque tem muita pauta legal, né, pra gente abordar, mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou, né, no Instituto Reciclar. Você é um top voice do LinkedIn de sustentabilidade, então vamos falar mais sobre o Carlos. Vamos lá. Eu sou um profissional que há quase 20 anos atuo na parte de impacto social, trabalhando no setor corporativo e no setor nas organizações da sociedade civil. Ah, Fui picado lá atrás pela veia do terceiro setor, de impactar e de mudar a vida das pessoas, e acho que guiei minha carreira para esse sentido, de querer fazer trabalhos, ocupar posições que eu pudesse mudar a vida das pessoas. E mudar a vida das pessoas por meio do meu trabalho, não por meio de uma ação específica, mas por meio do trabalho no dia a dia para Como agregar. vocação mesmo. Como vocação. Isso é o que me move até hoje, o quanto eu estou conseguindo ajudar a chegar nesse sentido. Ocupei posições em diferentes, tanto empresas quanto organizações, e há 8 anos atrás eu recebi o convite do Instituto com o intuito de assumir a posição de direção executiva com o foco na institucionalização da organização, na ampliação do impacto, que a gente vem trabalhando muito forte nos últimos anos, e tornar a organização referência naquilo que ela já era, mas que não tinha visibilidade, que é aí essa conexão, transformar a causa da organização em pauta também, para a gente conseguir ampliar a potência que a gente tem. Até foi aí que a Roberta me convidou, né? A Roberta Lippe me Isso. convidou, falou: olha, tem um trabalho para fazer, e eu acho muito incrível, porque vocês têm números, né? E nessa Exato. área, assim, eu acho que existe muito uma insegurança das empresas de entrar num projeto que realmente tenha transparência, que tenha resultado, e vocês conseguem mostrar isso, né? Isso. Acho que um dos maiores diferenciais do nosso trabalho nós somos uma organização extrema gestão e governança dentro do terceiro setor. Isso, inclusive, nos traz muito reconhecimento.
tá 9 anos entre as melhores ONGs, 100 melhores ONGs do país, 3 vezes entre as melhor ONG de geração de renda do país, e muito dos critérios são a estrutura, os resultados, a mensuração desse impacto, o impacto real que a gente traz na vida dos beneficiados. Então, acho que isso liga também um pouco ao DNA dos fundadores do Instituto, parte deles ainda dentro do conselho de administração, muitos ativos, que vinham do setor corporativo, vinham do mercado financeiro e que queriam devolver para a sociedade o que eles tinham alcançado até então, lá atrás, há 30 anos. E desde então eles mantêm um DNA de profissionalização que permite que a gente tenha múltiplos parceiros, múltiplos resultados operacionais, mas ao mesmo tempo tudo isso transformado em impacto na vida dos jovens. Falando um pouco sobre pauta, a gente até fez uma recente agora falando sobre a questão da economia prateada, né? O quanto a gente vai ter aí uma questão de uma economia de população que envelhece e como a gente vai precisar de profissionais para atuar na área de saúde, né? Isso. Assistência. E aí vocês preparam esses jovens, né? Preparamos. Acho que uma das conexões mais interessantes entre a formação que o Reciclar traz para os jovens e o futuro do trabalho é o olhar que nós temos para as iniciativas que a gente oferece e desenvolve, porque ela tem que estar conectada com a oportunidade que esse jovem vai ter de desenvolver uma carreira para o futuro. A gente não quer olhar para profissões que não existem mais ou que vão deixar de existir. Como a gente está vendo aí, toda a questão da IA, toda essa questão de muitas posições que vão deixar de existir. A gente quer formar jovens onde eles vão ter carreiras que tenham esse potencial. E a área da saúde, com a economia prateada, vem nesse caminho e há muitos anos a gente vem trabalhando o setor da saúde como referência para o jovem, porque é um setor que tem uma necessidade enorme de mão de obra qualificada, de que tem uma necessidade de trazer a juventude para dentro desse universo de mão de obra, e é onde que a gente entra trazendo jovens em situação de vulnerabilidade para ter uma formação de excelência conosco, com os nossos parceiros técnicos, para ocupar essas posições. E vocês têm grandes parceiros, né? No caso da saúde é o Einstein, né? Que É a faz Escola parte da Técnica do Escola Einstein. Técnica do Einstein. Então é muito legal esse trabalho que vocês desenvolvem, né? E tem um impacto de geração de renda na vida das famílias. O Reciclar hoje tem a renda média familiar de R$ 1.997 dos beneficiários, a familiar. Um jovem, depois que se forma com a parceria técnica Einstein e Instituto Reciclar, ele sai ganhando o piso de R$ 4.300 sozinho. Então um jovem de 18 anos, Ele muda a família. ele muda a família, ele muda a sociedade, ele traz ali um impacto, um SROI, né? Um retorno de investimento para a sociedade muito forte E dentro do vocês têm processo. exemplos já de pessoas que passaram pelo programa e voltaram, então hoje retribuindo de novo no Instituto, assim, esse ciclo, né, que se Sim, retroalimenta? muitos. Tem muitos exemplos. Acho que, citando 2 exemplos muito, muito legais, um deles é que a gente hoje tem 2 ex-jovens do Instituto que fazem parte do conselho de administração. São 2 jovens que, de turmas muito antigas, já Das turmas primeiras das turmas? primeiras turmas, que saíram do Instituto, foram, executar, o seu projeto de vida fora da instituição e que voltaram para nos ajudar a construir. E que ocupam hoje esse papel de eu passei pela organização e hoje eu Fez a estou diferença aqui na minha vida. fazendo a diferença na vida de outros jovens. E são jovens que alcançaram, por exemplo, o Jorge Soares, hoje que é o conselheiro, ele é sócio de um dos maiores escritórios de advocacia do país, sócio principal de um dos maiores questões. A Alda Araújo é uma das principais sócias de escritórios de headhunter do país. Então, cria-se um retorno que a gente vê na prática das turmas mais antigas, e o segundo caso, a gente já consegue trazer jovens formados recentes, que estão nesse espiral de crescimento. Tem uma jovem que a gente cita muito, que a gente gosta, que é o caso da Tamires. A Tamires é uma jovem que vive com os irmãos mais novos, com a mãe, e que veio do Nordeste junto com a mãe para um processo de desenvolvimento dentro Ela se inscreveu no programa? desenvolveu no programa,
entrou na área de saúde, foi para a área de análises clínicas e com 18 anos foi a profissional mais jovem contratada dentro desse segmento no próprio Albert Einstein, depois de formação. E hoje já é uma profissional consolidada com a posição de coordenação dentro do Einstein. E ela é formada há 4 anos. Então, o impacto que a gente está Ela tendo fez disso a formação técnica em em análises clínicas do do Einstein. Einstein. E hoje coordena a área de análises clínicas do hospital. Uhum. Então, o impacto recente que a gente vem mostrando resultados do passado e do presente nesse processo. O quanto seria bom se isso se ampliasse de forma exponencial, né? Exato. Acho que um dos nossos maiores objetivos é ganhar impacto e ganhar escala dentro das nossas iniciativas, né? Porque hoje quantos jovens vocês já formaram ou quantos vocês formam por ano? Tem um período do ano que tem abertura de vagas, né? Tem uma abertura de vagas. A gente tem, dentro do programa educacional, que é o programa de formação socioemocional e técnica de jovens para o mundo do trabalho, para jovens de 15 a 18 anos, são aproximadamente 400 jovens atendidos anualmente, diretamente. E aí, perante as outras iniciativas, a gente começa a ter escalas superiores e números maiores, mas porque são outros programas com outro grau. E esse Outros programa, parceiros, né? outros parceiros, mas esse programa tem uma duração maior, ele dura 3 anos, então ele tem uma robustez de desenvolvimento que traz o retorno depois de formação. Assim, para as pessoas entenderem um pouco como funciona na prática, né? Porque eu até comentei contigo, quando eu fui É. visitar o Instituto a primeira vez, que eu entendi, ele percebia aqueles jovens, o ambiente, ele é muito, é um ambiente muito novo, né? Muito light, não é estudar, né? Porque eles fazem no contraturno No dos estudos, contrato né? turno. Como é que funciona lá? Parece uma oficina de criatividade, né, na verdade. Exato. A gente trabalha por uma metodologia construtivista, que é uma metodologia por projetos. Então, o nosso grande objetivo é não trazer o jovem de novo para uma sala de aula. Uhum, Nosso objetivo é que esse jovem tenha vontade de estar num espaço criativo, um espaço que permita a ele a desenvolver habilidades e competências por meio dos projetos. Então, todo o trabalho de formação socioemocional e de habilidades técnicas cognitivas são desenvolvidas a partir da aplicação prática do jovem nas ações que eles são protagonistas do desenvolvimento do projeto. Isso cria um ambiente que ele não vai para lá para ter mais replicar mais um contraturno dentro de uma sala de aula, e sim aprender de forma prática, social mesmo. social dentro disso. Isso cria um ambiente muito próximo e conectado com o futuro do trabalho, porque a gente promove o que ele vai ter dentro das empresas. A dinâmica de trabalho em equipe, a dinâmica de trocas, Uhum. a questão de espaço aberto, de respeitar o seu espaço, respeitar o do outro. E essa dinâmica faz com que a gente consiga trabalhar as habilidades, ao mesmo tempo prepará-lo para um ambiente profissional do futuro, Uhum. trazendo as metodologias que o mundo do trabalho também está aplicando para as questões profissionais do dia a dia. E isso, tem um trabalho muito forte também de mentores, de pessoas que trabalham com eles também, né, os Bastante. jovens. Tem um time, todo esse programa tem um time de educadores contratados da organização com metodologia de desenvolvimento, e a gente tem como parte do programa um programa de mentoria que esses jovens recebem de profissionais voluntários, cada jovem acompanhado por um profissional mentor durante um ano, numa trajetória de construção de um projeto de vida e um projeto de carreira, para olhar os gaps de desenvolvimento profissional que esse jovem ainda possa ter. E aí, essa mentoria hoje é um jovem para cada mentor. Nesse programa, em quase todos hoje, a gente acaba tendo o profissional mentor. Faz a escala E do esses mentores voluntariado. são quem, assim, Carlos? As pessoas, podem se inscrever também? Porque, assim, eu já fiquei bem curiosa, uma vez a Roberta me contou, né, dessa questão, porque a mentoria é algo muito especial, né, que você acaba aprendendo muito, mas fazendo uma diferença muito grande, né, para os jovens, né? Exato. O programa de mentoria ele é aberto para todas as pessoas que querem, todos os mentores que queiram, os voluntários que se desejam ser Profissionais. mentorias, profissionais que queiram, independente da área que atua, independente disso, a gente faz um match entre mentor e mentorado, né? Dentro desse olhar, o match é dentro do ambiente virtual, uma plataforma que a gente desenvolve, e ele está conectado com a trilha de desenvolvimento de cada um daquele jovem, do que a gente busca com aquele jovem. Ele não Tá. está conectado com a profissão do mentor, Uhum. com a do que o jovem deseja. É Tá. um pouco a conexão
de vida e de projeto, de valores É e de muito experiência, individual, né? muito individual. Isso faz a gente ter um match assertivo que hoje 100% dos mentores trazem para nós uma coisa, eu fui mais impactado do que eu impactei o jovem, Uhum. porque eles vão ter acesso a ajudar pessoas que eles que vão, na verdade, ajudá-los a olhar um mundo de uma forma diferente, e às vezes até resgatar questões que estavam no passado, que eles também já passaram e conseguiram evoluir. Se você chegou agora aqui no Pode Ser Pauta, deixa eu te falar que hoje a entrevista é sobre o Instituto Reciclar. Eu estou aqui com o Carlos Henrique Lima, ele está contando um pouquinho sobre como funciona essa formação de jovens, falando sobre o futuro do trabalho. E é muito interessante porque você também pode ser um voluntário, né? Exato. Voluntário para dar essa mentoria para Para esses ser jovens. mentores. Hoje todos os profissionais podem ser voluntários. A gente tem uma inscrição pelo nosso site, www.reciclar.org.br. Lá tem uma aba de voluntariado e a pessoa pode selecionar a opção de mentor para ocupar. E ao abrindo as vagas vão sendo chamados todos os mentores Inclusive, desse estava no meu processo. pipeline para eu me inscrever, né? Porque eu acho que vai ser muito Essa legal. A Roberta me falou que muito é incrível o o impacto. trabalho desses jovens, né? E aí a gente tem os jovens que ficam em São Paulo e a gente tem os jovens fora dos grandes centros urbanos, de Tá. todo o Brasil. E aí tem um trabalho ainda mais desafiador quando a gente fala de sair de São Paulo, né? Quando a gente Uhum. vai para o impacto social nas diferentes localidades fora de São Paulo, da região metropolitana, em todas as quando a gente vai para o interior da Bahia, do Maranhão, do Uhum. Amazonas, Uhum. é uma outra realidade que causa um impacto ainda maior dentro disso. Mas como você enxerga, assim, o impacto desses jovens para o mercado de trabalho, quanto isso também influencia na própria economia do Brasil, de trazer esses jovens mais preparados? Totalmente, é uma influência direta, porque hoje que é um dos maiores déficits que a gente tem de mão de obra qualificada, a gente ouve do setor corporativo a dificuldade de contratar profissionais com qualificação adequada. Vocês têm até uma pesquisa mostrando isso, né? A gente fez uma pesquisa com o grupo, com a FESA Group, né, de recrutamento, que mostra a dificuldade de contratação por parte de do perfil de jovens, devido à questão de falta de mão de obra qualificada, questão técnica. E a gente ocupa esse espaço, olhando para o jovem em vulnerabilidade, que tem uma necessidade de geração de renda, de criar uma profissão, mas ao mesmo tempo a gente olha para o mercado, quais as profissões que existem, gaps, e que a gente pode trabalhar o processo de formação. Porque aí a gente traz, a partir dessa formação, o impacto social, mas também causa de forma imediata um impacto na sociedade, porque a gente está trazendo profissionais que vão ocupar postos, uma inclusão produtiva, literalmente, para o setor privado e para o social. Uhum. E o nosso maior desafio aqui, né, puxando o lado para a assessora de imprensa, a gente sempre comenta contigo que é o Instituto Reciclar, né? Porque explica um pouquinho por que que surgiu o nome Reciclar, porque como o Instituto tem 30 anos, né? Então ele tem uma história que começou lá atrás, né? Começou lá atrás. O nome Instituto Reciclar muitas vezes remete a uma questão ambiental, uma É, questão parecendo ser sustentável. reciclagem, né? Reciclagem sustentável. Não tem nada a ver com isso, na Não tem verdade, nada. né? É uma organização de educação e formação profissional de jovens, mas quando começou, já também tinha esse foco em trabalhar com jovens no processo de educação e formação para o primeiro emprego. Só que no modelo que a gente atuava nos primeiros 18 anos de vida do Instituto, era um modelo que eles aprendiam o ofício do trabalho por meio de uma oficina de papel reciclado. Tá. Daí nasce Tem o nome. umas fotos lá, inclusive, né? Por isso, né? E aí nasceu como Instituto Reciclar. A gente reciclava papel. E o processo de reciclagem do papel e a oficina de reciclagem era onde os jovens, na prática, aprendiam o ofício do que hoje são as oficinas de projetos, era a parte prática no dia a dia de trabalho em equipe, Uhum. comunicação, resiliência e dinâmica de planejamento, ações. Isso fez toda a diferença. E o nome permanece até por uma questão de história, mas a gente sempre sabe que tem essa questão de posicionamento que às vezes não leva para um lugar errado, mas leva
para um outro pensamento distante do que a nossa a gente tem uma finalidade. dificuldade de explicar, às vezes, as pessoas entenderem ao primeiro momento, né? Porque isso que a gente tem usado mais a ONG, o Instituto. Instituto, né? Mas não deixa de ser uma reciclagem também, né? Porque acaba sendo uma reciclagem de trabalho, né? De Porque o trabalho. jovem vai entrar ali, é que não é... Eu acho que quando a gente fala em reciclagem na área de RH, de recursos humanos, a gente sempre pensa no profissional já formado e que ele vai fazer uma reciclagem, né? Exato. Aí não dá para associar. A gente associa muito a reciclagem de oportunidade. Tá. Porque o jovem, quando vem da periferia, ele tem uma dificuldade muito Uhum. grande com as oportunidades profissionais que ele vai ter acesso. E ele não sabe nem onde procurar, a verdade é essa, É né? isso. A largada dele é muito difícil, né, Carlos? E é onde a gente faz esse ponto de diferença na vida, porque a gente traz para ele um lugar que, que não é o mesmo lugar de largada da maioria. A gente coloca esse jovem, depois que ele está formado, num lugar que ele vai De ter igualdade de de direito, né? igualdade e que vai conseguir competir com uma formação de qualidade, com todo um suporte de saúde, socioassistencial, todo nesse olhar que permite que esse jovem só pense no seu projeto de vida, de crescimento educacional e profissional. Afastando de coisas ruins também, né? Exato. Uma realidade normal, antes muito vinculada a essa imagem só da questão anterior, mas não deixou de existir até hoje. A questão da violência, a questão do subemprego, a questão do abandono escolar, da evasão escolar, ainda está muito vinculada à falta de oportunidades por parte de jovens, principalmente as camadas mais baixas da população. Mas como você vê hoje, dia a dia você está encontrando esses jovens, Uhum. como é? Como eles percebem? Eles valorizam essa oportunidade que eles estão tendo? O jovem valoriza muito. A gente percebe que a partir do quando eles vão se formando e que eles vão começando a ter mais vivência e repertório na vida, fora, ambiente, eles começam a ter maior noção do que foi o trabalho que impactou a vida deles ali, as oportunidades que tiveram. Os jovens atuais, eles têm, e a gente fala que eles passam por fases. O Uhum. primeiro ano, eles ainda são jovens de 15, 16 Muito anos. jovens, né? Muito Eles estão adolescentes, né? eles estão aprendendo que é um outro mundo, assim, numa transição entre adolescência e juventude, muito fácil. No segundo ano, quando ele vai para o curso técnico, e começa a ter essa vivência, reciclar, curso técnico, mundo do trabalho, mesmo ainda não trabalhando efetivamente, ele já começa a ter essa visão. Opa, meu caminho é diferente. Meu caminho é diferente dos meus colegas que não tiveram essa oportunidade, Uhum. e meus colegas não tiveram essa oportunidade de aumento de repertório em questões culturais, profissionais. E quando a gente fala aumento de repertório, o aumento de repertório é no processo de escolha desse jovem para um curso técnico, ele vai conhecer diferentes carreiras, diferentes empresas em loco, vai conhecer na prática como funciona. E só durante esse processo ele fala: olha o que eu estou tendo e quanto isso é diferente do que os outros têm ou do que a minha família teve. Uhum. Legal. Carlos, eu vou te pedir uma ajuda. Se você fosse falar assim, por que o Instituto Reciclar pode ser pauta na imprensa? Aí você vai me ajudar porque você tem na ponta da língua. Isso é fácil. Na verdade, acho que a transformação social e impacto do reciclar é o principal motivo que pode ser pauta, de diferentes formas, tanto para a preparação para o futuro do trabalho, tanto pelo processo de inclusão de jovens em vulnerabilidade, quanto a conexão do social com o produtivo, que hoje é uma Não é só o ajudar, né? não É o é só ajudar para ajudar, trazer o impacto do futuro, né? é isso. Acho que hum, Instituto Reciclar tem esse olhar de não é só o assistencial. O Uhum. assistencial é o mínimo que a gente precisa ter, mas é o quanto a gente transforma aquilo num processo transformador para todos que estão envolvidos. E daí a gente tem múltiplas pautas. Aí pode ser pauta bastante do que nós fazemos. É muito bom quando a pessoa tem, né? Você tem 8 anos aí em frente ao Instituto, você já passou, viveu tanto isso, fica muito mais fácil, né? Você entender Essa o interação. impacto, né? Não, entender esse impacto mesmo e tá, né, ali no dia a dia também com instituições, falando sobre quanto elas podem ajudar, né? E não é só ajuda financeira, né? Não. E eu acho que um ponto muito relevante quando a gente fala de instituições, e quando a gente fala até de comunicação, ciência de comunicação, é esse ponto de não é trazer só a pauta assistencial, a pauta do trabalho voluntário, mas o quanto
a gente tem pautas positivas que podem ajudar a gente numa percepção de mundo que a gente vive. Então, eu enxergo muito isso, o quanto o trabalho da sociedade civil, não só do Instituto Reciclar, como terceiro setor, tem muita coisa boa que pode ser trabalhada e conectada a realidades de outras pessoas, a necessidades de apoio, pessoas que querem apoiar e que muitas vezes não conhecem que existe, porque só enxergam o trabalho como o assistencial Uhum. mais simples possível. É porque você já tem um modelo que funciona, uma metodologia que dá para aplicar isso para empresas, Para né, empresas, formar, para as né. ações. E elas vão ajudar, né, e ciclo na verdade, assim, o retorno é maior do que o investimento, né. Eles acabam tendo, eh, todo o retorno social, que é o objetivo da maioria das empresas, e todo o olhar, também de o quanto aquilo retorna para dentro. Quando a gente De fala economia mesmo, de né. economia, quando a gente fala de cultura organizacional, com o trabalho voluntário dos colaboradores, e aí por diante, a gente tem muitos caminhos que o setor produtivo pode se aproveitar, dessas ações sociais dentro da dinâmica da sociedade civil. Muito legal, muito legal. Ah, Carlos, muito bom. Estamos aí com muitas expectativas para fazer um evento lá, para Hã, levar jornalistas no Instituto, para conhecer também. Eu acho que ter essa bastante. experiência, eu acho que faz toda a diferença. Obrigada por ter topado vir aqui no Pode Ser Que é Pauta. isso. Foi A uma gen honra Eu falar que contigo. agradeço ter o espaço, poder apresentar o instituto e que a gente possa ter muitas Muitas pautas pautas, muito cafés com boas notícias positivas. aqui, né. Com Carlos, certeza. tem um quadro novo aqui, queria aproveitar para pedir para você participar, que eu tenho um quadro com o entrevistado vem na quarta-feira e me faz uma pergunta que eu respondo na sexta-feira, que é uma pergunta para assessora de imprensa. Tá. Então vamos pensar aí, o que que você gostaria de perguntar para assessora de imprensa? Como que a gente consegue hoje ter, um trabalho focado de valorização para as pautas sociais no país? Obrigada, Carlos. Obrigado, Obrigada a Cris. você por ter ouvido aqui o Pode Ser Pauta. A resposta para a minha pergunta do Carlos, você confere no quadro de sexta-feira, Pergunte para uma assessora de imprensa. Obrigada por ter acompanhado aqui e até a próxima.